حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. Para o Ayatollah Ali Khamenei, líder máximo do Irã, o ataque com mísseis às bases militares americanas em solo iraquiano, na madrugada de quarta-feira, foi um tapa na cara dos Estados Unidos. Uma resposta ao que chama de presença corrupta do país na região. سردار فرمانده مبارزه با تروریسم Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Já o presidente Donald Trump comemorou a ausência de mortos e feridos no ataque do Irã, em resposta ao assassinato do líder militar Qassem Soleimani, e anunciou novas sanções para ampliar o isolamento econômico do país. Mas no mesmo pronunciamento, desejou ao povo e aos líderes do Irã um grande futuro de prosperidade. To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve. Nenhum deles, no entanto, reforçou as juras de agressão. Pelo contrário, para o Irã, o ataque foi uma resposta proporcional. Para os Estados Unidos, os iranianos começaram a recuar. Mas o clima de tensão continua. Na noite de quarta-feira, por exemplo, 2 foguetes caíram perto da embaixada dos Estados Unidos no Iraque, mas sem responsabilidade atribuída ao governo de Teherã. Nesse cenário, até que ponto a escalada de tensão entre os dois países se encerra por aqui? Quais são os cenários que apontariam para uma guerra? Para onde caminham as estratégias militares e diplomáticas dos dois países? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e hoje nós conversamos com o professor da PUC de Minas, Eugênio Diniz, especialista em assuntos estratégicos e diretor executivo da Sinopsis Consultoria, e com o colunista Guga Chakra, que fala direto de Nova York sobre o impacto nos Estados Unidos do pronunciamento do presidente Donald Trump. Fique com a gente. Professor Eugênio Diniz, o Irã fez um ataque direto do solo iraniano a instalações norte-americanas no território do Iraque, mas sem deixar nenhum americano morto ou ferido. Foi uma estratégia muito bem calculada para evitar talvez uma guerra sem precedentes na região, é por aí? Um tipo de ação como essa, Roberto, pode ser interpretado de diversas maneiras. Uma possibilidade é essa, como uma tentativa de diminuir as tensões e de evitar desdobramentos mais dramáticos. Isso pode ser, mesmo que isso seja interpretado dessa maneira, a tendência é que isso apareça como uma forma de recuo. É assim que, inclusive, o presidente Trump interpretou no discurso que ele fez a respeito do assunto hoje. Uma outra possibilidade é que seja interpretado como incompetência, né? Então, essa sinalização é sempre uma sinalização muito, muito problemática. Mas o presidente Trump parece ter entendido dessa maneira, como uma maneira de diminuir as tensões, ou seja, dar uma resposta, mas uma resposta muito abaixo do que o Irã anunciou que iria fazer e da gravidade dos danos, né, do que ocorreu do ponto de vista do Irã. O Ayatollah Khamenei usou, inclusive, assim, como se fosse um tapa na cara, a expressão que ele usou, slap in the face. E ele mesmo disse, inclusive, em algum momento, que essa resposta não era suficiente. Mas o presidente Trump até o momento interpretou assim, mas respondeu de uma maneira muito sinalizando que ele entende a posição do Irã como uma posição de fraqueza. Agora, quais são os riscos que ainda estão presentes na região e que não podem ser descartados para um cenário que possa, inclusive, deteriorar a situação, tal como está colocada hoje? Bom, os riscos são diversos. Casualties were caused by these 2 Katyusha rockets that landed inside the heavily fortified green zone. As you mentioned, that is... Durante muito tempo, a preocupação, o receio, a percepção do poderio do Irã na região esteve associada ao que poderiam ser algumas de suas capacidades de resposta, em diversos pontos de conflitividade. Fechar o Estreito de Hormuz, promover ações mais agressivas, constantes, de maior escala ou de maior envergadura por parte dos grupos próximos ao Irã na região, como o Hezbollah ou como o Hamas, mas, em tese, essas poderiam ser ações
tomadas pelo Irã, caso julgasse por bem escalar a situação. Nesse caso, isso poderia provocar uma escalada adicional, não é? Uma resposta ainda mais, num grau ainda mais severo por parte do presidente dos Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos, que tem forças em grande quantidade na região capazes de fazê-lo. O efeito disso depende muito dos outros desdobramentos de agora para frente. Mas se de fato a atitude do Irã é uma atitude de desescalamento, isso diminui as perspectivas de algo mais dramático por hora. Mas a gente vai ter que observar se realmente é isso, se não vão ser tomadas outras medidas, como que o Irã vai reagir ao discurso do presidente Trump e quais as medidas que o presidente Trump vai tomar. Ele já anunciou novas sanções ao Irã, então isso sugere um aperto da situação sobre o Irã. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Under construction are many hypersonic missiles. Antes da gente falar um pouco dessas sanções, o senhor poderia nos situar um pouco o que significa esse tamanho bélico dos Estados Unidos frente ao do Irã? Há forças dos Estados Unidos que estão posicionadas na região, algumas delas estão no Iraque, em bases, não? Mas existem as forças navais, porta-aviões dos Estados Unidos, porta-aviões de grande porte, né? Porta-aviões com grande capacidade de ataque, né? com uma quantidade grande de aeronaves capazes de ataque ao solo e de interceptação. Existem os navios dos Estados Unidos na região, têm grande capacidade de lançar mísseis de grande alcance, os mais famosos sendo os Tomahawk, que foram inclusive lançados na Síria há algum tempo atrás. Mas podem também ser deslocados bombardeiros dos próprios Estados Unidos, do próprio continente dos Estados Unidos para ataque. Então, em termos de capacidade de atuação em abstrato, sim, a capacidade de atuação dos Estados Unidos é muito maior em termos de recursos materiais, em termos de qualidade do seu equipamento, em termos de qualidade e capacidade das suas forças e de número. Então, há sim uma assimetria considerável em termos de capacidade bélica entre os dois países. A questão é exatamente as consequências políticas de tudo isso, em que medida isso poderia envolver outros atores. Os indícios são de que China e Rússia não vão se envolver muito incisivamente nesse tipo de conflito, mas tudo isso é cambiável, tudo isso é mudável, né? Então a gente precisa estar muito atento para quais vão ser os próximos passos. E do lado do Irã, qual é a capacidade que eles têm? E, por exemplo, o uso das forças que são rotineiramente utilizadas ou atribuídas ao Irã, como próprias ações do Hezbollah, como ações de grupos extremistas no Iêmen. O que dá para esperar da parte do Irã e qual é o tamanho do poderio bélico do Irã? Esses seriam os principais trunfos do Irã, não é? A sua capacidade de mobilizar grupos para atuação no próprio Oriente Médio de maneira mais visível, particularmente junto a países próximos dos Estados Unidos da região, e a sua eventual capacidade de interferir no fluxo regular de navios no Golfo Pérsico, particularmente passando pelo Estreito de Hormuz. Esses seriam, digamos, os grandes trunfos que o Irã supostamente teria para uma confrontação de maior porte. A questão é se realmente ele estaria disposto a arcar com as consequências de uma eventual escalada pelo recurso a esse tipo de ação. Durante algum tempo, o Irã foi testando as respostas, interferindo com o movimento de um ou outro navio, realizando demonstrações dentro do próprio Iraque,
mas o ataque às bases dos Estados Unidos sugere que o Irã não está disposto, pelo menos nesse momento, a uma escalada desse porte. Por quê? Exatamente por causa da diferença em termos de capacidade, principalmente para um conflito mais prolongado, caso as coisas durem mais tempo. Na verdade, o que parece ter ocorrido é que o presidente Trump chamou o Irã para a briga, por assim dizer, para ver como é que ele responderia, numa espécie de resposta aos testes que o Irã vinha fazendo com relação a movimentos contenciosos, conflitivos na região. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. Agora, o acordo nuclear envolve China, Rússia, Europa. Então, em primeiro lugar, qual é a disposição desses países, ou desses grupos de países, em realmente desmobilizar essa negociação tão difícil do ponto de vista nuclear com o Irã? E qual é o tamanho do risco efetivo nuclear oferecido hoje pelo Irã? O próprio Irã disse que, recentemente, na esteira da morte do general Soleimani, que ele então já não se considerava mais obrigado aos termos do acordo e que retomaria algumas das atividades. Então, sob esse aspecto, o Irã facilitou essa postura do presidente Trump. Se o Irã mesmo considera a letra morta, não haveria como os 3 países europeus, Alemanha, França e Reino Unido, mais a China e a Rússia, considerá-lo como vigente. Então, a ideia que ele menciona é de retomar, ele deixa a porta aberta a uma solução diplomática, uma negociação, mas é uma negociação em termos muito mais duros do que os que vigiam nos termos do antigo acordo nuclear. A grande preocupação com o programa nuclear iraniano é se o Irã poderia desenvolver material nuclear em grau adequado ao desenvolvimento de armamentos em tempo hábil, em quanto tempo ele poderia fazê-lo para tornar-se um país nuclearmente armado. Essa é a preocupação, ou essa era a preocupação que teria levado ao acordo feito na época pelo presidente Obama, mas a toda a preocupação com o programa nuclear iraniano que vem desde 2002, quando essas atividades foram identificadas. Bom, e aí para a gente encerrar, caso o Irã um dia venha se aproximar de ter um artefato bélico nuclear, obviamente que todo o xadrez geopolítico da região muda. Caso o Irã efetivamente viesse a obter artefatos explosivos nucleares, ou seja, capacidade bélica nuclear, isso implica uma redefinição do cálculo estratégico em toda a região. Um dos pontos claramente enfatizados e super enfatizados no discurso hoje do presidente Trump é que ele não vai admitir a possibilidade de o Irã vir a obter capacidade bélica nuclear, obter armamentos nucleares. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Diante da maneira como ele já agiu nesses dias e do tom do discurso, sugere que ele está disposto a esforços consideráveis no sentido de impedir que isso ocorra. Então, uma insistência do Irã em tentar fazê-lo pode ser um fator significativo a aumentar a tensão na região e sugerir levar a tomada de decisões sobre ações muito mais dramáticas. Então, esse é um dos pontos também a observar em termos dos acontecimentos dos próximos dias. Professor Eugênio Diniz, da PUC de Minas Gerais, muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Não tem de quê, eu que agradeço, Roberto, um abraço e bom trabalho para você também. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you and God bless America. Thank you very much.
Guga Chakra, como é que o pronunciamento do presidente Donald Trump repercutiu aí nos Estados Unidos? Até que ponto influencia na política interna americana? Oi, Roberto. Olha, o discurso do Trump foi um discurso de vencedor, né? De alguém que se saiu bem de toda essa crise. A gente se recorda bem que poucos meses atrás o Irã provocava bastante os Estados Unidos, imaginando que o Trump não responderia aos ataques, de fato não vinha respondendo, não respondeu à derrubada de 2 drones, não respondeu à sabotagem de navios no Golfo Pérsico, não respondeu sequer àquele ataque contra as refinarias na Arábia Saudita. É o maior ataque a instalações de petróleo da Arábia Saudita desde a Guerra do Golfo, há 28 anos. Embora o Irã tenha negado ter sido responsável, mas os Houthis, aliados iranianos, reivindicam, mas tudo começou a mudar quando o Irã matou um cidadão americano, daí houve a primeira resposta do Trump com bombardeios a milícias xiitas iraquianas, posteriormente com aquela invasão do complexo onde está a embaixada americana, também pelas milícias xiitas, aí veio a resposta duríssima do Trump, totalmente inesperada para o Irã. O Irã nunca imaginou que o Trump iria ordenar a morte, uma ação para matar o Qassem Soleimani, segunda figura mais poderosa do regime e principal comandante militar do Irã. Aí ficou aquela coisa, muita gente dizendo que a resposta iraniana poderia ser catastrófica para os Estados Unidos, outros não, avaliavam que o Irã iria calcular bem e seria cauteloso. No final, o Irã foi extremamente cauteloso na forma como respondeu aos Estados Unidos. Quer dizer, eles atacaram o lugar óbvio, que era o território iraquiano, onde o Soleimani foi morto, onde o Irã tem uma presença maior, onde as tropas americanas são mais vulneráveis, mas calibraram a ação para evitar, se possível, baixas americanas. E foi o que aconteceu, nenhum americano morreu. Portanto, o Trump está vendendo como uma vitória internamente dentro dos Estados Unidos, porque ele conseguiu eliminar o que talvez fosse o principal inimigo dos interesses americanos no Oriente Médio, sem ter perdido nenhuma vida americana. Então, essa é a imagem do Trump. Os democratas ainda criticam, diz que ele correu o risco de levar a uma escalada militar, mas não ocorreu essa escalada militar. Esse é o fato. Portanto, o Trump sai como vitorioso. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. Agora, o presidente americano falou em ampliar as sanções contra o Irã. Já se sabe, ou já se especula nos Estados Unidos como ele poderia avançar sobre as atuais sanções? Ele não especificou quais que seriam essas sanções. O Irã já sofre enormes sanções americanas, inclusive aquelas secundárias nas quais terceiros países também são alvejados pelas sanções caso realizem negócios com o Irã em determinados setores, inclusive do petróleo. Ele vai tentar ampliar ainda mais e deve afetar bastante a economia iraniana, que já está em ruínas praticamente. O PIB caiu 10% no ano passado e deve se agravar de qualquer maneira, independentemente dessas novas sanções ou não. Não dá nem para imaginar onde mais os Estados Unidos consigam impor sanções à economia iraniana, porque o cenário para o regime de Teherã já é gravíssimo. A gente não pode esquecer das fortes manifestações que ocorreram no Irã semanas atrás. O regime reprimiu com violência, falam em centenas de mortos, alguns órgãos de informação chegam a falar em mais de 1.000 mortos. Foi duríssima a forma como o regime iraniano reprimiu os opositores, os manifestantes que protestavam, acima de tudo, contra a situação econômica do país. O regime tenta culpar os Estados Unidos, mas boa parte da população também culpa os governantes. Um dos pontos de honra para os aliados de Teherã no Iraque certamente é tornar cada vez mais difícil a presença das tropas americanas no Iraque. Não à toa, já houve ontem mesmo o lançamento de 2 foguetes na chamada Zona Verde. Até que ponto há a disposição do presidente Donald Trump de retirar essas tropas do país? Esse era o objetivo do Soleimani, a saída das tropas americanas do território iraniano. Assim aumentaria
o poder de influência do Irã no Iraque. Esse era um objetivo claro do Irã. Agora, o Irã também vai enfrentar efeitos colaterais graves. Primeiro é o risco do ressurgimento do grupo Estado Islâmico, que é inimigo não apenas dos americanos, mas também do Irã. E a presença dos Estados Unidos era fundamental no combate a essa organização e para evitar seu renascimento. Em segundo lugar, já existia no Iraque um sentimento nacionalista iraquiano muito grande, que era contra não apenas os Estados Unidos, mas também contra o Irã. Com a saída dos americanos, esse sentimento pode se voltar bastante contra o regime iraniano. A gente não pode esquecer que um consular do Irã foi recentemente, em protestos no Iraque, incendiado, o consular do Irã em Najaf, uma cidade iraquiana. Sobre os Estados Unidos, o Trump, depois de ter derrotado o grupo Estado Islâmico, ele prefere retirar as tropas americanas de zonas de conflito. Ele ordenou a retirada da Síria e possivelmente não veria como maiores problemas uma retirada do Iraque. Isso a pessoa Trump, inclusive, poderia agradar a base dele. Mas essa retirada, se ocorrer exatamente agora, pode passar a imagem que os iranianos tiveram essa vitória. E o Trump não quer abrir espaço para essa narrativa iraniana. Portanto, ele vai tentar fazer o possível para que, pelo menos por um período, ainda que seja no curto prazo, as tropas americanas permaneçam no país. Guga Chakra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um grande abraço e bom trabalho. Roberto, obrigado e podem contar sempre comigo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio foi do Maurício Belli e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau!